nomes aqui muito importantes. Eu sou o Raul, sou do time de sucesso do aluno, então quando você entra, possivelmente você fala comigo, com as outras pessoas do meu time, e a gente está aqui para te ajudar. Hoje eu tenho o prazer de receber o Damião Oliveira, que trabalha na Sumaxi Group, né? Ele é responsável lá como Data Protection Officer, que é uma função hoje muito importante depois dos adventos da LGPD. Com certeza, se você trabalha com tecnologia, se você trabalha buscando informações na internet, vendendo alguma coisa pela internet, eu tenho certeza que você já se antenou aí com a LGPD e tudo que envolve. Então, Damião, se apresenta para a gente, por favor. Legal, Raul. Boa noite. Muito obrigado pela... Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito aí, demais aí a presença, né, e o convite feito aí pela Aline Lopes, né? E com certeza a gente fica muito feliz de poder estar fazendo essa apresentação e ser o último, né, finalizar aí o dia, né, falando de proteção de dados, segurança da informação e um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, para mim, uma grande honra, certo? Bom, meu nome é Damião Oliveira, sou o CTPO da Somaxi Group, atuo há mais de 26 anos na área de tecnologia, mais de 16 anos como instrutor do Sistema S, então eu tenho um pouco aí de sinergia com a área educacional, é o meu veio, mais de 3 anos na área do direito digital e hoje, atualmente, eu sou responsável, né, sou encarregado de dados em mais de 30 empresas, né, então eu tenho formação profissional em coaching, né, pelo IPC, certificação da Cisco, né, em Cybersecurity, em CyberOps, né, e IoT Security, como também análise de segurança e privacidade pelo IBSEC. Também sou membro do Comitê de Proteção e Privacidade de Dados da OAB de São Paulo, tenho formação em computação forense pela Univale, graduação em análise de sistema pela UVA, graduado em Big Data e Inteligência Artificial pela Unicef e atualmente estou graduando em análise forense e perícia criminal. Esse é o Damião Oliveira, tem ali minhas redes sociais, para que vocês possam, de repente, tá se conectando com a gente, tirando suas dúvidas, perguntando. Eu sei que é um tema muito latente, Raul, mas obviamente plausível que as pessoas possam entrar em contato com a gente, beleza? Muito obrigado pela sua apresentação. Eu tenho certeza que, principalmente para quem se interessa pelo ramo, não só como cliente, mas tem uma série de pessoas jovens que hoje é um futuro muito promissor essa área de proteção de dados. Então, prestem atenção aí, salva logo esse vídeo, com certeza vai te ajudar bastante. Salva os contatos da Damião também. Você pode começar com a gente? Sim. Bom, falando... Hoje o nosso tema, né, vamos falar ali, né, sobre segurança da informação. Muita gente talvez não tenha a verdadeira noção do que é uma segurança da informação, do que é realmente proteger dados pessoais, do que é ter uma maturidade da segurança da informação. Então, eu vou trazer de uma forma bem prática, né, inclusive dando dicas ali no final, o que é a segurança da informação e como aplicar os pilares básicos da segurança da informação dentro da área educacional. Então, eu vou falar sobre a definição de uma política de segurança da informação, quais são os seus pilares, a segurança de dados nas escolas, a privacidade de dados, o cenário atual, e nesse cenário atual vocês vão se assustar quando vocês assistirem esse slide. Vou deixar também as dicas de segurança e traçar uma linha do tempo para que vocês possam projetar na mente de vocês aquilo que pode realmente acontecer daqui a algum tempo. O que é a segurança da informação, né? Então, vamos começar pelo começo para que vocês possam entender. Então, a segurança, né, na verdade, é a implantação de uma gama de controles que inclui procedimentos de rotina com a verificação de antivírus, né? Então, você vê que muitas empresas, muitos negócios já fazem isso, né? Só que não existe um controle, né? Então, esse controle, essa dinâmica, essa prática,
ela precisa ser, obviamente, estruturada, né? Então, além de procedimentos de rotina, como verificação de antivírus, tem também a questão de infraestrutura de hardware e software, como a gestão de patches, análise de vulnerabilidades, bloqueios de acesso, além da criação de uma política devidamente documentada, né? Então, quando a gente fala de segurança, muita gente acha que é somente, não, você tem aquele antivírus. Eu tenho um antivírus. Mas qual é o antivírus, né? É o antivírus gratuito, né? Então, quantas pessoas nesse momento estão assistindo pensa assim, não, eu tenho um trabalho, eu tenho uma atividade, eu trago pessoas para dentro do meu negócio, dentro do meu colégio, dentro do meu curso, dentro da minha escola, eu tenho, né, equipamentos que estão lá com antivírus instalados. Mas como que esses antivírus eles estão instalados? Existe uma regra, existe uma forma correta de atualização, de quanto em quanto tempo que ele é atualizado, né? Então, a segurança é todo esse escopo, é toda essa política. E aí, quando a gente fala de política, é exatamente o que a segurança vai estar envolvido. São as regras que ditam o acesso, o controle e a transmissão da informação em uma organização, em um instituto, em uma empresa, em uma escola, em um curso. Lembrando que uma política de segurança não é um documento imutável, né? Porque a gente pensa que, não, vamos fazer um documento aqui e esse documento tem lá mais de 30 anos, né? Fica igual a Constituição Federal, né? Você vai lá na Constituição Federal, foi escrito em 1900 e alguma, 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, e tem coisas lá que hoje que deveriam ser atualizadas e não são atualizadas, né? E por falar em Constituição Federal, eu saúdo até a própria Constituição Federal, do seu artigo 5º, que a proteção e a privacidade de dados, desde o dia 10 de fevereiro, passou a ser um direito constitucional. Então, além de ser um documento, né, que pode ser alterado, que pode ser modificado, né, ele requer, obviamente, uma atualização constante, uma revisão constante. Quantos de vocês possuem celulares, por exemplo, que tem Android ou iOS versão XXX, né? Então, essas versões, esses Androids, por exemplo, né, desses sistemas operacionais, eles são atualizados constantemente. E aí, quando você vai montar rotinas, regras, políticas de segurança, por exemplo, dentro da sua organização, elas precisam ser atualizadas. Então, é necessário entender que para definir uma política de segurança da informação dentro de uma organização, por exemplo, ela é um conjunto. A segurança são as aplicações, tudo aquilo que você precisa fazer, monitoramento, instalação de software, instalação de hardware, e a política são as regras, todo o escopo de como ela funciona. E quais são os pilares, né? Eu costumo dizer que assim, os pilares da segurança da informação, eles eram 3, né? Hoje eu posso dividir e dizer que realmente são 3 pilares. Só que existe pessoas, existe prática de mercado que demonstram que são mais de 3 pilares. E aí, para não gerar essa dúvida cruel, como que eu vou dizer, essa metáfora, né, de que as pessoas focam apenas em 3 pilares, eu vou trazer algumas situações em que pode entrar num contexto mais abrangente, né? Então, o que é a segurança da informação? A gente tem como os três pilares principais, aí vocês podem pesquisar em qualquer lugar na internet, dar uma googada aí que vocês vão ver, que é a confidencialidade,
integridade e disponibilidade. Esses são os 3 pilares da segurança da informação, né? Porque o teu sistema de segurança, toda a operação dentro da sua organização, ele precisa ser confiável, ele precisa ser íntegro e precisa ter disponibilidade, né? Mas quando a gente fala de transições, de novas formas de acesso, por exemplo, a gente norteia, por exemplo, para esse novo pilar, né, que eu estou trazendo. É um pilar triplo também, que diz que é necessário ter prevenção, que é necessário ter detecção e ter resposta, né? Então, não adianta a gente ter uma confidencialidade, a confidencialidade está lá rígida, né? Ter a integridade, ter disponibilidade, mas você não ter a prevenção. Para que tudo que você construiu no primeiro pilar possa permanecer íntegro, né? E não adianta também eu não ter um pilar de detecção, ou seja, ferramentas, subsídios, documentos que possam prever a detecção de uma ameaça, seja ela física, né, ou seja ela através de um software digital. E a resposta, o que é a resposta? Um plano de resposta. Em caso de incidente, em caso de um problema, o que precisa ser feito? Quem precisa agir? E aí é o conhecido PPT, que eu trago, que são processos, pessoas, processos e tecnologia. Para a gente ter uma segurança da informação, para a gente ter confidencialidade, integridade, disponibilidade, prevenção, detecção e resposta, a gente vai precisar de pessoas. A gente vai precisar de processos bem definidos, escritos. E, acima de tudo, iremos precisar de tecnologia. Não tem jeito. Precisaremos de tecnologia. Falando de segurança de dados, né? Por que segurança de dados? Segurança de dados, assim como o Raul comentou, falávamos da Lei Geral de Proteção de Dados. E dentro do ambiente escolar, dentro das escolas e cursos, né? Infelizmente, muitas escolas e cursos ainda não se preocuparam com a segurança de dados como um todo, né? Pois a preocupação era manter os alunos estudando durante esse triste período da pandemia. A gente até entende, né? Quantos negócios aí, eu posso citar, por exemplo, o negócio de turismo, né? A hotelaria agora, né? Eu acho que desde setembro do ano passado que vem aí começando, né, a se levantar, né, ante ao índice, né, de vacinal, o ciclo vacinal das pessoas começaram a aumentar, então alguns mercados de negócios começaram efetivamente a se levantar, né, se recuperar. Eu acredito, né, efetivamente, que foi a mesma coisa aconteceu, né, com os mercados de cursos, treinamentos e escolas. Mas, infelizmente, muitos pais, devido até o trabalho, né, que tem, a forma remota que estão, obviamente, ali, passaram a adotar, né, eles tiveram mais acesso à informação. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados acabou acordando, despertando, né, os pais para essa nova legislação. E apesar de ter sido sancionada em 2018, somente em 2021, em agosto de 2021, que ela entrou no modo que eu gosto de falar, que é o modo full. E aí, olha só que engraçado, né? Os pais, dentro das suas atividades laborais, obviamente que eles entenderam, né, através dos seus empregadores, né? Eles colocaram todo
o aparato, né, de segurança, né, para que eles pudessem trabalhar de casa. Só que eles não caiu a ficha da necessidade de que os seus filhos, os dados dos seus filhos também pudessem ser resguardados, ser cuidados, né, de uma forma muito mais segura e regulamentada. Então, a gente entende que ainda falta muita maturidade. E aí, quando a gente fala de criança, né, de adolescente e privacidade de dados, todo cuidado é pouco, né? A gente sabe que existem situações tenebrosas, né, de pedofilia, de bullying nas redes sociais. Imagine, né, imagens dos seus filhos, por exemplo, forem parar na dark web, né, serem compartilhadas em um mundo obscuro, onde que muitas empresas acabam sendo sancionadas, né, acabam sofrendo sanções, efetivamente, devido a não ter cuidado com esses dados. Então, é algo muito importante, né, você que está nos assistindo nesse momento, que entenda que existe uma preocupação muito grande na Linguapass com os dados dos seus alunos, com os dados dos seus filhos. Então, essa empresa aqui cuida com muito carinho, com muito respeito, né? Então, o perigo que existe na segurança de dados das escolas é muito grande. E aí, não tem como a gente falar, né, de proteção e privacidade de dados, né, sem falar de segurança, como a gente falou, né? Então, falando um pouquinho também de privacidade de dados, existem situações que em algumas escolas, em alguns cursos, são coletadas informações de biometria, gravações de imagens, e até, efetivamente, para a segurança dos alunos, segurança que os pais gostam de ter, gostam de verificar quando os seus filhos estão estudando, é óbvio isso. Então, querem ter certeza que eles estão sendo bem cuidados. Isso aí é comum, né, em qualquer lugar. Então, todos os pais, né, obviamente, eles devem cobrar, sim, né, das escolas, dos cursos, que a coleta, né, que todo o ciclo de tratamento desses dados estejam aderentes com a LGPD. E tenham, né, a garantia que eles não sejam hackeados ou vazados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, em seu artigo 46, por exemplo, ela traz uma responsabilização que é o seguinte, né? Todo controlador, né, e quando a gente fala de controlador, é a pessoa jurídica, né, ou física, que é responsável pelas atividades de tratamento dentro de um cenário comercial. O seu dado, o dado do seu filho, o meu dado, se ele é tratado de forma comercial, obviamente que ele deverá ser tratado em conformidade com a lei. E aí, no próprio artigo 46, ele traz a seguinte menção, que todo controlador, ou seja, todo responsável desse dado, ele deverá efetivamente tratar esses dados aplicando medidas técnicas e administrativas que possam garantir essa integridade. Ou seja, que os seus dados, que os nossos dados, que os dados dos seus titulares não possam ser vazados, hackeados, ou por erro, obviamente, né, ou intencionalmente por um colaborador dentro da escola. Então, outro ponto relevante também que eu gostaria de colocar são as informações consideradas sensíveis, né, pela LGPD, pois as escolas coletam os dados de saúde, né? Tem alguns cursos não, mas escola, colégio em si, né, coletam dados de saúde, biometria, imagem, dentre outras, né? Então, só para contextualizar, dado sensível diante da LGPD são considerados dados biométricos, né, dados de saúde e dados que possam levar qualquer titular, obviamente, uma discriminação, né? Então, os dados sensíveis por si só já falam
e precisam ter uma garantia de segurança muito maior. Então, você, né, que de repente aí conhece, né, alguma escola, e talvez aí na escola do seu filho, na escola que você estuda, se o controlador, se o diretor, se o proprietário não está cuidando da forma efetiva, como deveria cuidar desses dados, preste bastante atenção, porque ele pode estar correndo muito risco e os seus dados podem também ser vazados, certo? Vou falar um pouco, né, agora sobre o cenário atual, e isso é realmente assustador, sobre aquilo que está acontecendo realmente, né, no mundo. Né? Uma linha do tempo aqui, por exemplo, de 2020, alguns incidentes que aconteceram, e aí são casos que foram, obviamente, ali divulgados. Né? Muitos casos de incidentes acabaram não sendo divulgados. Mas olha só que, como em 2020, né, desde janeiro, já começou acontecendo incidentes de segurança logo com uma instituição de ensino. Olha só que loucura, né? Parece até piada pronta, né? Então, mas a primeira em 2020 foi uma instituição de ensino, a Unicamp. Tivemos ali em março, né, algumas instituições, a COSAN, por exemplo, né, órgão público ali, uma concessionária, tivemos ali um pico de concessionária de energia, né, a Energisa, a CPFL, a Light, a Enel, 2 vezes no ano de 2020, tivemos ali o Ministério Público, tivemos ali o Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 2020, né? E, obviamente, ali a gente sabe que nada está totalmente seguro. Tivemos em 2021, bom, aí já o negócio já começa a ficar mais colorido, né? Mais florido, né? Então, nós temos ali no início de 2021, por exemplo, a Polícia Civil no Rio de Janeiro, em janeiro, tivemos a Polícia Civil de São Paulo em setembro, tivemos o caso emblemático da Renner, né, ali em agosto, né? Enfim, outras instituições, Fundação Biblioteca Nacional, a JBS, casos bem relevantes. Tivemos ali o caso do SBT, que ele começou o incidente em setembro e foi finalizado, né, a apuração em novembro. De repente, você tem até algum fornecedor dessa cadeia aí, no qual você, que está nos assistindo nesse momento, tenha feito alguma parceria, né, tenha algum banco, né. Vamos ver o cenário agora de 2022, eu atualizei ali até o mês de abril. Então, nós tivemos ali o governo da Ucrânia, o governo da Rússia, o governo da Bahia, tivemos ali aquele grupo, né, Americana Shoptime Submarino, que gerou um prejuízo ali de quase 3 bilhões de reais durante o período que eles ficaram fora do ar. O Ministério das Relações Exteriores do Canadá, o Banco Central em janeiro, tivemos ali o Banco Pan de novo, né? Coca-Cola, o C6 Bank, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro. Em março de 22, por exemplo, pessoal, vocês entenderem o quanto que foi tão trágico, né? Nós tivemos ali alguns bancos, né, que sofreram ataques, né, e tiveram ali incidentes de segurança. Banco do Brasil, Nubank, Itaú, né? C6 Bank. Então, obviamente, né, a gente sabe que se você tem uma conta nesses bancos, provavelmente, né, se você não foi afetado, alguma informação sua, com certeza, pode ser explorada de alguma forma. Ok? Falando um pouco mais sobre alguns incidentes de segurança, né? E aí, com dados de aluno, olha só que loucura, né? Nós tivemos ali quase 1,5 milhão de alunos foram expostos, né, pela falha de segurança na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Olha só que loucura, gente.
Falha do sistema do INEP expõe dados de mais de 5 milhões de estudantes. Vazamento de dados do Colégio Bandeirantes causa polêmica. Uma das coisas que nesse slide aqui eu falo, né, com muita tristeza, para você ver como que a extensão de um ataque hacker, né, é o caso da Lincoln College, né, uma escola tradicional com mais de 100 anos, centenária, ela acabou sendo fechada. Né? Ela sofreu um ataque, né, de ransomware e ela demorou tanto, né, para poder se reerguer, demorou muito para poder, obviamente, ali conseguir estar com a sua base, com as suas operações de volta, que, obviamente, não deu tempo, né, não conseguiu, né, se reerguer e acabou tendo que fechar. Investimento foi jogado no lixo, investimento foi feito várias vezes para tentar reerguer, e, infelizmente, uma escola com mais de 100 anos foi efetivamente fechada por ataque de ransomware. Okay? Teve aqui uma situação também que os dados sigilosos de mais de 3,8 milhões de alunos vazam na internet. E tem também a outra questão reversa, né? O governo de Minas Gerais investiga o vazamento de dados de professores. Quer dizer, na área escolar, no meio acadêmico, dados de alunos precisam ser muito cuidados, muito bem cuidados, na verdade. E vou deixar aqui para vocês, né, as nossas dicas de segurança. Obviamente que não tem como só falar sobre coisa ruim, sobre aquilo que está acontecendo, mas vou deixar também do que é necessário ser feito. Então, vou deixar essas dicas de segurança com vocês. Olha, a primeira dica é você minimizar a coleta de dados na matrícula. Por quê? Se você não tem necessidade de coletar tantos dados, obviamente que tem toda a coleta legal, regulatória, nome do pai, nome da mãe, nome do responsável, e se isso, no seu segmento educacional, for necessário, você coleta. Mas aquilo que você não precise, aquilo que você não tenha efetivamente a necessidade, você não colete, porque aí você vai diminuir o seu risco. Tenha contratos claros que definam de quem é a responsabilidade, né? Então, quando você for fazer um contrato dentro do seu curso, dentro da sua escola, você verifique, né, todas as questões de responsabilidade, de quem é a guarda dos dados, de quem é a responsabilidade. É muito importante você verificar de quem é essa responsabilidade. E isso você só consegue resguardar dentro de quê? Dos contratos. Tem um plano de ação em caso de incidente. Será que, se hoje ocorreu um incidente, nós vimos um exemplo ali da Lincoln College, por exemplo, ela foi fechada, porque eles não tinham um plano de ação em caso de incidente. O incidente acontece, o incidente ocorre, e aí, qual é o problema que acontece? Não conseguiram se recuperar e acabaram fechando. Gastaram milhares de dólares ali e não conseguiram recuperar a escola depois de 2 anos. Monitore as atividades nas redes sociais, a prevenção a danos. Né? Observem bastante, né, como que é o comportamento das pessoas, de pais, alunos, professores, dentro da tua instituição, como que é o comportamento das redes sociais deles. É importante você ter essa visão para você entender o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão falando, se existe discurso de ódio. Porque hoje, muitas das atividades criminosas acontecem, às vezes, através de um discurso de ódio. Poucas pessoas sabem disso. Um simples discurso de ódio faz com que incite uma pessoa e essa pessoa possa procurar um hacker, e o hacker, talvez por uma causa, né, porque a maioria, né, dos hackers, ele nasce, né, e aí eu posso afirmar isso com 100%
de clareza, de certeza, ele nasce com o intuito apenas de se aparecer, né? Ser visto, ser reconhecido. E talvez por uma causa ele faça qualquer coisa, uma invasão, ou cause, de repente, até um incidente de segurança. Então, monitorar essas atividades nas redes sociais é importante demais. E, por último, não é gastar dinheiro com ferramentas de segurança. Lembra do antivírus que eu falei? Não é um antivírus pago, não é um antivírus gratuito, né? É um antivírus pago, aquele que tem assinatura mensal, porque o antivírus gratuito não protege nada, não protege ninguém. Qual sentido faria, pessoal, uma empresa que desenvolveu um antivírus gratuito e um pago ter a mesma eficiência daquele pago? Então, não tem como, pessoal. É importante demais vocês entenderem que necessita desse investimento. Não é gastar, você acaba investindo. Falando um pouco sobre uma linha do tempo, o que a gente espera, né, que aconteça. Então, em 2018 foi sancionada a lei que protege os dados pessoais, né, a LGPD. Então, o Brasil ali acabou entrando no rol de países escolhidos para compor a OCDE através da LGPD. Foi um dos 254 controles, a LGPD é um desses 254 controles de leis. 2020 foi um período que a LGPD entrou num período de conscientização, né? A LGPD entrou em vigor em 2021 com força total, o modo que eu falo, que é o modo full, que já está autuando, que já está fiscalizando. Então, 2021, a lei já está valendo. Então, tem muita gente que acha que a lei ainda está aí, balançando. Não, já tem gente sendo autuada pelas frentes e operacionais de parceria realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Então, o próprio PROCON, o Senacom, o Ministério Público já estão tomando aí partido de algumas questões relacionadas à LGPD para que amplifique o braço de atuação fiscalizatória. Então, a LGPD já pegou. Hein? Em 2022, conforme eu comentei lá no início da nossa palestra, em fevereiro, proteção e privacidade de dados virou um direito constitucional. Então, está lá no artigo 5º, né, a seção que fala e que protege os seus direitos constitucionais de proteção e privacidade de dados. Então, para quem achava que essa lei não ia pegar, sinto muito, mas já pegou, e inclusive é um direito constitucional. E em 2030, né, é uma visão que eu tenho, Raul, que a privacidade de dados seja efetivamente ali ensinado, né? A segurança da informação, a proteção de dados será ensinado nas escolas como uma matéria, na grade de estudos, aumentando o nível de consciência, o mindset das pessoas. Porque você, quando ensina a uma criança, quando você ensina a uma pessoa que tem uma facilidade de aprendizado, com certeza ela consegue multiplicar isso de uma forma muito mais rápida. E com isso, eu agradeço aí a oportunidade, Raul, obrigado mais uma vez aí por estar palestrando aqui dentro desse evento maravilhoso, esse evento de aniversário, e estou aberto aí para todas as perguntas aí que as pessoas tiverem aí, meu amigo. Damião, somos nós que agradecemos a sua participação. Esse é um tema muito importante, como a gente falou logo no começo. Tem muita gente que não se preparou para quando isso fosse acontecer de verdade e hoje acaba levando alguns sustos, né? Do tipo, recebe alguém pedindo... A gente passou por não foi exatamente um susto, mas coisas que não são comuns, mas mesmo hoje a gente já recebe na própria escola, e-mail de alguém que fala assim, olha, eu não quero mais ter meus dados aí. Você tem que ir lá, entrar em contato com o DPO, tirar tudo, explicar para a pessoa do tipo, se um dia você quiser voltar, você vai perder seu histórico de estudos, mas é um direito, a gente respeita, está todo mundo alinhado. Isso é importante que aconteça em todas as empresas, e que as pessoas saibam disso, né? Se você não quer mais ter seus dados associados a um comportamento de consumo, você pode entrar em contato com aquela empresa e dizer, olha, deleta tudo, é como se eu nunca tivesse existido. Esse é um direito que você tem que fazer valer, certo? Certo. A palestra foi tão boa que a gente tem muitas perguntas. Então, legal.
Vamos lá, vamos lá. Começar Estou do aqui para começo. isso. Vamos lá, estou aqui para isso. Olha só, o Eduardo perguntou se os dados também incluem data de nascimento com dados que são sensíveis. Mas acho que essa pergunta talvez esteja fora de contexto. Não, Assim, se a data de nascimento seria um dado sensível. Não, a data de nascimento é um dado, né, que precisa estar acompanhado de outro dado para se tornar um dado pessoal. Porque é preciso contextualizar assim, dado é dado, o número do telefone é dado, a data de nascimento é dado, mas ele só vai ser dado pessoal se ele tiver uma segunda informação, por exemplo, associada a alguém. Data de nascimento, ela tem que estar atrelada a uma pessoa, porque uma data de nascimento pode ser data de nascimento de qualquer pessoa, né? Mas, ainda assim, respondendo à pergunta dele, a data de nascimento não é considerado um dado sensível, um dado pessoal sensível. Não, não é. O dado sensível é somente dados de saúde, dados biométricos, dados que possam gerar algum constrangimento, né? Vamos supor, uma pessoa é do partido XYZ, uma pessoa é do time ABC, né? Então, esses dados, eles são considerados sensíveis de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. perfeito. Mais perguntas. Caso os dados de vários usuários vazem, qual a primeira ação que deve ser tomada? Eu vi uma matéria sobre CPF de usuários da Samsung vazar e parar na imprensa. Bom, inclusive, eu publiquei um guia em parceria, publiquei hoje, na verdade. Eu publiquei, foi o parceiro acadêmico lá que publicou e colocou junto, inclusive, eu já preparei até um release aqui, antes de vir para a live aqui, já está preparando um release. Mas, na verdade, assim, nesse guia, traz ali exatamente o que a pessoa precisa fazer se acontecer alguma coisa. Se ela precisa denunciar, aonde que ela precisa procurar. Então, tem um guia que eu publiquei e depois eu posso até passar para vocês distribuírem esse guia aí para os alunos, né, da LingoPass. Mas, basicamente, é isso. Primeiro, você precisa entrar em contato com quem era o detentor, né, era o controlador, era o responsável dos seus dados. É o primeiro procedimento, né? A lei determina essa sequência, né? Primeira coisa é entrar em contato com o controlador. Se foi a Samsung que vazou, olha, entra em contato com a Samsung. Pergunta assim, Samsung, quais os meus dados, ou houve algum dado meu que foi vazado, né? A Samsung tem a obrigatoriedade de investigar e, obviamente, dizer, não houve, tá? E aí, a partir daí, você tomar as ações que for necessário. Olha, preciso de uma ação indenizatória por isso, quero que denuncie ali na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Mas o primeiro contato, tem que ser com o detentor de dados, ou seja, com o controlador dos dados que foram vazados. Perfeito. Mais uma pergunta. Os ataques cibernéticos são feitos por quem? É um programa, uma pessoa? Porque geralmente vem uma cena de filme na cabeça. Gente, só para vocês terem uma análise assim, não se assustem, Lona, não se assustem, Joana também. Existem ataques cibernéticos que são inicializados dentro de prisões, dentro de cadeias. Porque o criminoso que faz um ataque cibernético para ter ganho monetário é o mesmo criminoso que assalta a mão armada. É o mesmo crime. É o mesmo crime. A diferença é que o crime se modernizou. A verdade é essa, né? Então, o cybercriminoso, ele nada mais né? O cybercrime, os ataques são realizados por pessoas que utilizam algumas técnicas. Uma delas é através de engenharia social, que talvez muitas pessoas facilitem muito esse trâmite através de informações que eles deixam disponíveis na própria rede social. Quer ver uma dica muito boa que eu dou para as pessoas? Você, por exemplo, que tem o seu WhatsApp e deixa a sua foto disponível para qualquer contato. Se você faz isso, você está propenso a sofrer, sabe o quê? Um procedimento que é chamado
que a gente chama que é roubo de identidade. Por quê? A pessoa digita um número aleatório, pega a tua foto, cria um outro WhatsApp com o seu nome, te acha nas redes sociais e começa a te extorquir. Olha só. E isso, sabe por quê? Porque você deixa a sua foto exposta no WhatsApp para qualquer pessoa ver. Ela vai ter o teu nome e tua foto. E depois, através do teu nome e tua foto, busca amigos nas suas redes sociais e rouba a sua identidade. Daqui a pouco está falando com a sua mãe, está falando com o seu pai, pedindo, pai, mãe, deposita aqui para mim 500 pau, porque eu estou precisando aqui. Né? E ainda Então, consegue descobrir o que você está fazendo, né? Ah, estou comprando um apartamento. Mãe, você paga a chave? entendeu? O É jeito engenharia mais social. fácil. Então, bloqueia sua foto somente para seus contatos. Certo? Facilita muito. Vamos lá, mais uma. O Johnny também perguntou uma coisa interessante aqui. Se os arquivos armazenados na nuvem podem acabar sendo encriptados no ataque de ransomware? E, juntando as duas, qual é o país mais atrasado no quesito de segurança da informação? Você tem conhecimento? Bom, a gente quando fala de hacker, cara, esses caras são especiais, né? Eles conseguem efetivamente estar fazendo tudo, né? Então, o ataque de ranço, ele pode criptografar aí a base na nuvem, base em qualquer lugar, ele pode fazer. E aí, falando assim, de país, né, mais atrasado, o que eu posso dizer, né? Eu tenho uma estatística aqui que às vezes eu trago em algumas palestras minhas, que é o seguinte: apenas 19% de países no mundo não tem uma lei, né, específica para proteção e privacidade de dados. Ou seja, cada país, cada continente tem suas autoridades, tem os seus regimentos, né? Mas falando de América, vamos trazer para uma realidade brasileira. Falando de América, América do Sul, América Central e América do Norte, né? Falando de Américas, olha só que loucura, né? Somente três países não possuem lei de proteção e privacidade de dados. E aí, eu passo até a pergunta aí para o Johnny e para você, se vocês souberem responder. Quais são esses 3 países aí? Alguém saberia dizer? Quais são os países? Quais são os países? Não faço ideia. Infelizmente, não saberia dizer, Johnny? Raul? Não, muitos países. Eu diria os que são menos evoluídos, talvez. Comunistas, países comunistas, né? Uau. Então, alguns países comunistas, eles, aqui, por exemplo, falando das Américas, por exemplo, eles não possuem, né? Os dados são do Estado, né? Países como Cuba, por exemplo, é um deles, né? Um dos países que não estão nem aí para proteção e privacidade de dados. Venezuela também é outro, né? E Nicarágua, assim, esses 3 países aqui das Américas que realmente não estão nem aí. A gente não contabiliza o Haiti, porque o Haiti acho que vive Haiti é diferente, né? É um país que vive guerra civil, terremoto, maremoto, então tsunami lá. Haiti é realmente um país que precisa de ajuda humanitária. Mas só para vocês entenderem, né? Então, o Brasil, a lei é de 2018, mas, por exemplo, a Argentina tem lei desde o ano 2000 e foi atualizada no ano passado. Por quê? Porque o Brasil teve uma lei. Então, para poder manter relações comerciais, o estreitamento comercial entre os 2 países, a Argentina teve que atualizar a lei dela. O Paraguai também está atualizando, o Uruguai também está atualizando. Mas dos países da América do Sul, por exemplo, é lamentável dizer, mas o Brasil foi o último país que buscou uma lei de proteção e privacidade de dados. Inclusive, a própria China, agora, no final do ano passado, eles atualizaram a lei de proteção de dados deles. Inclusive, a China tem uma lei de proteção e privacidade de dados. Então, não é nada novo, não é nada anormal, mas falta muita conscientização, realmente, Raul.
Entendi. Ó, tem uma pergunta que ela é tão complexa, é tão de pessoas técnicas, que eu vou pedir para essa pessoa habilitar o microfone e fazer a pergunta. Plínio, é com você. Boa noite, meu. Tudo bem? Boa noite. Vou tentar ser o mais claro possível. A questão é a seguinte, sou nenhum especialista de LGPD e tal, mas eu estou sempre acompanhando. Se eu não me engano, já tem uns 2 anos e tal, que a LGPD está aí, oficialmente no Brasil, né? Só que nos dias de hoje, pela experiência que eu tive em algumas empresas, em 2022, agora, a gente acaba esbarrando em algum momento que é o quê? Por exemplo, aparece do nada X pessoas cadastrando na sua empresa e criando logins e tal, e etc. E logo em seguida, um dia depois, 2 dias depois, eles já pedem, eu não quero os meus dados aí mais e tal, quero excluir tudo, Revogação. etc. Isso, exatamente. Aí quando a empresa não tem essa cultura ainda de LGPD, né, não se adequou, não entrou em conformidade e tal, acho estranho porque vem de 1, vem de 2, vem de 3 e talvez 5 ao mesmo tempo. Aí, lógico, né, a gente vai pesquisar e acaba descobrindo que todos essas 5 pessoas, elas são de, digamos, uma empresa que é especialista em consultoria LGPD. Então a minha pergunta é o seguinte, se, por exemplo, quem é a empresa que ainda não teve essa consultoria e acaba percebendo essa forma, que no meu ponto de vista é invasiva, né, porque, ok, todo mundo tem que se adequar à LGPD, mas eu acredito que essa forma seria invasiva, tanto que a gente detectou sim, entendeu, dessa forma. Então, minha pergunta seria, você vê isso hoje, essa prática está acontecendo hoje? Porque parece uma coisa como se fosse até um telemarketing, sabe? Olha, Plínio, parabéns aí pela sua pergunta, muito legal, muito bacana. Eu vou ser bem sincero, eu nunca fiz isso. E olha que eu trabalho com a Lei Geral de Proteção de Dados já fazem 3 anos, né? Mas eu sempre soube que há essa prática, e eu abomino essa prática, cara. Isso aí, obviamente, não existe. É antiético fazer isso, né? Se a pessoa chegar até a mim, né, me abordar de forma conflituosa com o que pede a lei, aí sim, aí eu vou falar, olha, pô, tu conhece a LGPD? Olha, não é assim que faz, por favor, não me incomode mais. E com esse discurso educado, com esse discurso não invasivo, como você falou, assim, eu já consegui algumas parcerias, clientes, parceiros de live, assim, foi muito melhor eu não ser invasivo e ser somente educado e tentar orientar, porque eu costumo dizer, se você me procurar nas minhas redes sociais, eu tenho mais de 10 mil horas do YouTube falando, e eu tô falando 10 mil horas, né, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso canal lá da Somax tem tudo isso de horas. E aí, só para você entender, eu gosto muito de falar que eu evangelizo as pessoas sobre o tema. Então, eu prefiro orientar as pessoas. Olha, tem que cuidar, precisa fazer. Cuidado, você está exposto, vai dar problema. Não é custo, é investimento. Mas não essa forma assim de ficar forçando as pessoas. Eu acho isso ridículo. No nosso meio, por exemplo, a gente sempre fala que isso iria acontecer. Porque, assim como tem os advogados de porta de cadeia, que fica lá esperando o cara ser preso para ajudar o cara a ser solto, vai ter os famosos advogados de porta de LGPD, Plínio. Infelizmente, isso vai acontecer mesmo. Beleza? Não sei se respondi aí a tua pergunta. Respondeu sim. Obrigado. Valeu. Ótimo, muito bom. Eu também descobri que eu fiz uma pergunta aqui falando que era do Johnny e era do Lucas. Quase me deu uma bronca, mas acho que passou. Posso fazer mais alguma? Sim, pô. À vontade. Então, perfeito. Vamos lá. Qual preconceito você acha que ainda existe sobre a segurança da informação? As pessoas têm receio de aplicar? Como é que é? Trato com leviandade? Eu vou dizer 2 fatores que hoje é latente, cara.
Primeiro é a mudança do conceito do que é tecnologia, né? Porque antigamente a gente estava acostumado muito, e eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque me remete muito ao meu passado. Porque eu fui um técnico de TI lá no passado, formatava, instalava sistema operacional, trocava placa-mãe, placa de rede, mexia, né? Era o mecânico, né, de computador, né? O técnico de informática, né? E aí, hoje, eu consigo ver esse profissional, por exemplo, hoje como um sobrinho do TI, né? Então, não, tem um cara que mexe com TI para mim, é o meu sobrinho. Eu já vi várias pessoas falando isso. Não, é o meu sobrinho do TI. Mas isso não é uma questão de cuidar da segurança da informação. Então, esse ainda é uma quebra de paradigma que precisa ser efetuado, quebrar esse paradigma de entender que tecnologia hoje é algo muito sério, é algo muito profissional. Enquanto a gente está falando aqui de segurança da informação, de como se proteger, de dica de segurança, existem pessoas, existem profissionais que estão agora tentando, talvez, entrar no teu celular, roubar teu WhatsApp, fraudar uma situação que, de repente, acaba não sendo a melhor situação que um ser humano teria que trazer para o seu convívio. Mas é a vida de crime que eles escolheram. Então, quebrar esse paradigma de que a segurança da informação, tecnologia tem que ser tocada por profissionais e não simplesmente grau parentesco ou conhecimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que como que uma pessoa investe R$3.000, vamos lá, R$3.000, 4.000, 5.000, 8.000, até 10, não sei, acho que tem aparelho, porque eu não pago isso também, né? Mas tem aparelho, acho que telefônico aí de R$12.000, 14, sei lá, né? Eu ouvi falar por alto aí, porque eu nem entro no site para ver, porque eu não vou comprar mesmo. Eu acho, né? Mas enfim. Então, como que a pessoa consegue investir 10, 12 mil um aparelho celular que pode cair no chão, quebrar, o ladrão levar, roubar, né, e perder, e não investe lá numa licença paga de antivírus que para assegurar o aparelho dele e o aparelho da empresa, por exemplo, que vai pagar ali R$500 por ano, né? Então, ele tem que entender, as pessoas têm que entender que tecnologia hoje precisa ser tocada por profissionais e que precisa ter realmente investimento, não tem jeito. Vamos lá, que eu ainda tenho mais uma. Beleza. Legal. Ó, durante o enfrentamento da pandemia, né, o mundo virtual, a usabilidade das pessoas nesse ambiente digital aumentou de maneira exponencial. É possível prever os novos desafios relacionados à proteção de dados nesse ambiente? Os novos desafios nesse aspecto, né, a gente viveu aí 5 anos em 2, né, 5, 6 anos, a evolução foi muito, muito louca, né? A pandemia nos trouxe uma reflexão que assim, tudo pode mudar de uma hora para outra sem a gente perceber. E devido a todas as nossas atividades estarem conectadas, hoje a gente não consegue se ver sem um celular, por exemplo, sem um computador. Por mais que a gente tente falar, olha, a gente precisa ter aquele contato, aquele convívio pessoal, né? Apertar a mão, olho no olho, aquele abraço, a gente sabe que a gente precisa disso, mas cada vez mais a gente vai viver no mundo virtual. Resposta disso, exemplo disso, é o metaverso. Gente, semana passada já houve o primeiro mandato de busca e apreensão no metaverso, gente. Gente, vocês têm noção disso? Exatamente. Eu não tô falando. Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Gente, vai ter aí no metaverso casos, né? Crimes, vendas. Porque assim, pessoal, o metaverso, na verdade, é um mundo paralelo. Então, as pessoas ali vão também cometer crimes. Então, vai facilitar venda de drogas, venda de armas, né? Venda de tudo que é ruim.
Tem lá hoje a Dark Web que fazem isso, mas o metaverso vai popularizar, né? Ou seja, o teu avatar, você vai poder ter outra família, você vai poder ter outros filhos, vai poder ter amante, vai poder não, né? Se você quiser, você vai ter amante, não vai ter traição, vai ter tudo no metaverso. Então, o grande desafio nesses tempos é isso aí, Plínio. No limits, cara, vai ter crime, vai ter gente presa, algemada. Como é que vai ser isso? Então, um grande desafio que eu enxergo, né, daqui para frente, né, de tecnologia é que as pessoas, primeiro, se apeguem muito na questão de segurança, proteger seus dados, não se expor muito, tem muita gente se expondo. Eu acho que um desafio é levar essa conscientização, fazer o que a gente está fazendo, falar sobre segurança da informação, dizer o quanto que é importante as pessoas entenderem que precisam se resguardar. Né? Para você ter uma ideia, tive um caso de uma menina que era colaboradora de uma contabilidade e em uma balada ela se encontrou com uma pessoa que ela sabia, né, por ela saber o salário dela, ela não quis ficar, não, esse pé rapaz aí ganha R$1.500 por mês, está me cantando, eu quero saber. O rapaz só ouviu aquilo dali e processou a menina. Pô, como que você fala, como que você sabe quanto que eu ganho, como que você fala no meio de uma balada? Quer dizer, sobrou para a funcionária da contabilidade, sobrou para a contabilidade, né, que não treinou a colaboradora, que não pode falar esse tipo de coisa. Né? Então, olha só o risco que a gente está correndo em várias situações e que talvez só por falta de entendimento. É só a dica, é só falar, não faz isso, isso vai te dar problema, vai trazer insegurança jurídica para o teu negócio, enfim. Então, acho que o desafio é esse, é levar a cultura de proteção e privacidade para as pessoas. Perfeito? Damião, muito obrigado por ter tido tanta paciência de responder tantas coisas. Não, por fechar o nosso evento com uma chave de ouro tão bonita, assim, tão graciosa, tanta informação bacana. Pessoal, tenho certeza que acompanhou, foi uma das palestras aí com maior participação. Então, em nome de toda a equipe, eu quero te agradecer. Se tiver algumas palavras finais, o momento é esse. Beleza. Bom, em primeiro lugar, agradecer demais aí a toda Legal Pass, né? Nesse evento maravilhoso denominado Legal Days, esse aniversário aí fantástico dessa empresa aí que mais cresce aí, referência na questão de línguas, idiomas. Então, assim, parabéns demais para vocês. E que se realmente vocês quiserem saber um pouco mais sobre a questão de proteção, privacidade de dados, segurança da informação, podem me procurar, podem me perguntar nas minhas redes sociais. É sempre a mesma, @DPO Damião Oliveira. Em todas as redes sociais você vai me encontrar rapidamente, vai conseguir falar comigo. E protejam seus dados, salvem os seus dados, porque a engenharia social está aí e os hackers estão querendo fazer a festa. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Damião. Até a próxima. Pessoal que acompanha com a gente, assim, cada um de vocês foi importante para a gente fazer esse evento tão bacana que foi o Legal Days. Pode ter certeza que ano que vem vai ter mais e a gente tem muita coisa para construir daqui até 2023. Então, em nome de todo o Legal Pass, muito obrigado por sua participação também. Continue acompanhando aqui a gente pelo LinkedIn, todas as nossas novidades. Tem muita coisa que a gente quer e vai compartilhar com vocês durante esse período.